Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse domingão, um vídeo após o empate dolorido contra a equipe do Volta Redonda ontem em Cariacica para mais de 20 mil torcedores. Um empate que não custou a invencibilidade do Vasco da Gama, entretanto, um empate que não colocou o nosso Cruz Maltino na liderança do Campeonato Carioca. Se houvesse os 3 pontos, se o Vasco conquistasse a vitória, terminaríamos essa 7ª rodada na ponta da tabela. A gente, é claro, vai falar muito sobre essa partida de ontem contra o Voltaço em Cariacica, mas também iremos trazer muitas novidades a vocês aqui nesse Acorda Vascão. Tem informações importantes sobre o ponta português Bruma, que já está aí finalizando os trâmites para fechar contrato com o nosso Cruz Maltino. A gente também vai trazer novidades importantes sobre outros atletas, caso aí, né, do atacante Lloyd Augusto, mais um jogador de origem africana, podendo chegar ao nosso Cruz Maltino. Vamos falar sobre Rony. Temos muitas novidades e informações para trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, saindo sempre às 7 horas da manhã, exatamente esse daqui que você está assistindo. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, conto muito aí com você, se inscreva, curta, compartilhe, ajudem o nosso canal. Vambora então? Meu amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês esse Acorda Vascão, já falando, é claro, né, sobre esse Vasco e Voltaço. Pois ontem, em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, às 4h30 da tarde, para 21.626 pessoas, o Vasco da Gama empatou com a equipe do Volta Redonda. O Vasco que levou o primeiro gol da partida aos 8 minutos do segundo tempo, em um gol contra do zagueiro João Vitor. Chegou ao empate 5 minutos depois, uma penalidade máxima sofrida e um bonito lance feito pelo Jair, mas o Verratti pega a bola, né, chama a responsa e empurra para dentro do gol. O Vasco novamente leva a desvantagem no placar aos 19 minutos da segunda etapa, 6 minutinhos após marcar o gol do empate, e somente aos 49 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, Verratti novamente chama a responsabilidade para si, empata a partida e é assim que o jogo termina. O Vasco fecha o jogo com mais posse, 61% da posse de bola para o nosso Cruz Maltino, enquanto o Vasco chegou também durante 90 minutos 6 vezes ao gol do Voltaço e o Voltaço as mesmas 6 vezes ao gol do Vasco. O Vasco ontem enfrentou uma equipe, é importante falar, muito bem organizada. O Volta Redonda hoje é uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda conquistou a Série C do Brasileirão em 2024 e por isso conseguiu, né, esse acesso à segunda divisão do Brasileiro. A gente há muito tempo que não tem na Série B do Brasileirão, né, nas 2 principais divisões do Brasil, representante do Rio de Janeiro, a não ser, infelizmente, o nosso Vasco da Gama e o Botafogo caindo para a Série B do Brasileirão. E nessa temporada a gente vê um clube pequeno jogando a Série B do Brasileiro. E Volta Redonda sempre foi um clube que aprontou para os grandes. E não seria diferente, ainda mais no ano que automaticamente há uma estrutura melhor para o Volta Redonda trabalhar. A Volta Redonda hoje, inclusive, né, diante, é claro, de uma estrutura, de um bom elenco, de um bom grupo, é o líder do Campeonato Carioca, como está aparecendo aí na imagem a vocês, com 13 pontos. Enquanto isso, o Vasco, com os mesmos 13, está na vice-colocação. Temos o Maricá, que nesse domingo enfrentará a equipe do Madureira, segunda-feira, em Conselheiro Galvão. O Maricá vencendo vai para a liderança da tabela. E temos o Flamengo, num jogo que foi adiado e irá acontecer apenas na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. O Flamengo vencendo também, chega à liderança do Campeonato Carioca. O Vasco está estável ainda, né? O Vasco está numa situação tranquila dentro do Cariocão.
O Vasco tem 4 pontos à frente do Botafogo, que é o atual quinto colocado, e é a primeira equipe longe do G4, perdão. É importante lembrar que o Vasco precisa, caso queira conquistar o título do Campeonato Carioca, fechar essa primeira fase da Taça Guanabara entre os 4 primeiros colocados. Mas, vamos ver. Se continuar com esse desempenho, a coisa não vai ficar legal, não. O Vasco tem uma missão já agora, nessa próxima quarta-feira, vai enfrentar a equipe do Fluminense em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Após enfrentar o Fluminense, o Vasco no dia 10 enfrenta o Sampaio Corrêa e aí fecha, né, o Campeonato Carioca com 2 clássicos. Enfrenta a equipe do Flamengo no sábado, dia 15 de fevereiro, às 4h30 da tarde, e enfrenta o Botafogo no dia 23 de fevereiro para fechar essa primeira fase do Campeonato Carioca no domingo, às 4 horas da tarde. Então, assim, o Vasco tem alguns desafios e precisa se ajeitar. Precisa ajeitar essa casinha, né? Ontem foi dolorido, ontem foi doído, ontem foi de fato um resultado adverso contra um bom adversário e as coisas precisam melhorar de uma forma urgente. Agora a questão é foco no Fluminense. Qual é o time do próximo jogo? Como o Vasco vai a campo? Foi algo perguntado para Fábio Carille ontem. Ele respondeu e a gente, é claro, traz palavras aqui a vocês. Primeiro, né? Em questão de tempo, não terminou a pré-temporada ainda. Eu que trabalhei fora aí 4 anos, lá se faz 40 dias, 6, 7 jogos, e hoje nós estamos com 25, 26 dias de trabalho, né? Já no 7º jogo. Então, assim, por tempo, por número de dias aí, a gente não terminou a pré-temporada ainda, por isso que foi poupado os jogadores lá, fizeram um trabalho pelos jogadores que não foram para o jogo. A gente está no campeonato e ainda estamos em pré-temporada. Um grupo muito bom, muito no entendimento e com esses jogadores. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Deixe, é claro, a sua opinião nos comentários se você tá aí confiante no trabalho do técnico Fábio Carille. E é claro, agora, meu amigo, a pré-temporada tá se encerrando. Mais do que nunca agora, vascaíno, começa para o nosso Cruz Maltino o ano de 2025. Iniciando aí as fases finais do Campeonato Carioca. Já chega também os primeiros jogos da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, e o Vasco se depara de vez com essa temporada. E foi a pergunta feita até para o Fábio Carille ontem. Como são, para o Carille, os números nesse início de ano, nessa temporada que já começou, mas ele considera que ainda é uma pré. Ele responde e a gente traz palavras aqui também a vocês. Olha, não consigo te responder isso, né? Eu sou muito do jogo a jogo. O jogo do Volta Redonda acabou agora. Agora na viagem, conversando com os auxiliares ali, eu já começo a esboçar para que segunda-feira todos já saibam quem vão ser os titulares. Então é muito cedo mesmo para eu te responder sobre isso. Meu amigo torcedor vascaíno, tá confiante nessa pré-temporada, nessa temporada, inclusive, que está por vir do técnico Fábio Carille? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O certo é, muita coisa tem que melhorar. E aos pouquinhos, elas vão melhorando. E pra gente entrar no assunto que você tanto quer ouvir, sobre Bruma, ontem o Carille foi perguntado também sobre esse nome. Sem dúvida, a gente traz a resposta dele a vocês. Sobre negociação, não me meto nesse negócio aí não, né? Mas é um jogador qualificado, jogador de uma característica que nós não temos no grupo, tá? Mas aí como estão as negociações, quanto ele vai ganhar, vai deixar de ganhar, não sei, não quero saber, né? E que chegue jogador com qualidade que nem ele aí para nos ajudar. Meu amigo torcedor vascaíno, essa foi a resposta do técnico Cruz Maltino. Tanto pode ficar tranquilo que se o Carille não fala, eu farei questão de falar. O Vasco da Gama definitivamente está muito próximo de acertar a contratação desse ponta português, né? O torcedor vascaíno está muito próximo de, ao meu ver, ter um grande reforço para a temporada de 2025. Depois de algumas semanas de negociação, o Vasco se acertou ontem, no sábado, né? Se acertou com o Braga pela compra dos direitos econômicos do ponta Bruma, jogador português, nascido em Guiné-Bissau, na África, de 30 anos de idade. Apesar do negócio ainda não estar fechado, ou seja, de ainda não ter tido uma assinatura do negócio, né,
os clubes já trocam os documentos e o Vasco pretende anunciar Bruma já no início dessa próxima semana. Para quem não conhece o jogador, é um atleta que tem uma longa carreira internacional. A gente já falou muito sobre o Bruma no Acorda Vascão de ontem. Nesse momento, com 30 anos de idade, ele vive o melhor momento da sua carreira profissional, tá? Na atual temporada já são 13 gols e 8 assistências em 31 partidas, ou seja, ele tem 21 participações em gols em 31 jogos, no atual quarto colocado do campeonato português. Ele é o atleta com mais dribles na Liga Portuguesa. A diretoria do Vasco da Gama, desde o início, quando foi se colocado na mesa o nome de Bruma, trabalhou de uma forma intensa e incessante pela contratação do jogador. Enquanto negociava com Bruma, as negociações com o Brian Rodrigues também estavam acontecendo. O Vasco negociava nessas duas frentes para ter a garantia que pelo menos um jogador chegaria para ser o titular da ponta esquerda, e realmente isso aconteceu. As negociações com o Brian não andaram, mas com o Bruma iam avançando significativamente. Não à toa, assim que foi se dado a negativa com o Brian, o Vasco foi com tudo pelo Bruma. Jamais esse ponta português foi visto como um plano B, mas uma negociação mais difícil, porque é um ponta titular, de um grande clube português, de uma liga forte, que é a Liga Portuguesa, e no mercado forte, que é o mercado de Portugal, o mercado europeu. Então, assim, o Vasco sempre entendeu que seria mais difícil comprar o Bruma do que comprar o Brian, e por isso o Vasco olhava com mais força para o Brian Rodrigues. Mas, por incrível que pareça, sim, é claro, não vou falar que foi uma negociação fácil, mas está andando de uma forma melhor com o Braga pelo Bruma do que com o América do México pelo Brian Rodrigues, né? O Vasco, é claro, segue com cautela até que o contrato venha a ser assinado. Nada vai ser, assim, comemorado, nada vai ser dado como certo, até porque muita coisa acontece no futebol, já vimos de tudo no planeta da bola. Então, assim, mesmo com as negociações muito avançadas, estão muito avançadas mesmo, o Vasco ainda prega cautela nessa situação. Além desse ponto, que é o Bruma, que o Vasco da Gama tem por objetivo trazer, e muito provavelmente irá trazer, tá? Os documentos já estão sendo trocados, volto a repetir, o Vasco ainda quer trazer outros jogadores. O Bruma é realmente um ponta esquerda, que pode atuar até como um falso 9, um atacante mais centralizado, pode atuar pela ponta direita, mas o local onde ele mais gosta de jogar e onde ele sente mais a vantagem é pela extrema esquerda do campo. Algumas pessoas dentro do Vasco até acham que o Bruma é um jogador mais pronto do que o Brian Rodrigues. Mas olha, é um grande jogador. Independente se era o Brian, o Bruma, eu definitivamente acho que o Vasco da Gama teria dois belíssimos pontas esquerdas. O Brian com uma perspectiva de crescimento gigantesco, né? 24 anos de idade, jogador de seleção do Uruguai. O Bruma definitivamente tem ainda para crescer. Ao meu ver, 30 anos é um atleta jovem, mas tá mais pronto. O Bruma realmente tá mais pronto. Então, assim, as negociações seguem, os documentos estão sendo trocados. O Vasco vai fechar essa compra em 35 milhões e 100 mil reais. E essa compra será parcelada em 6 vezes, tá? Ainda não temos informação do tempo, como será feita essa parcela. Entretanto, será em 6 vezes. Com relação ainda às negociações, valor fixo de 35 milhões e 100 mil reais, mas ainda há no contrato cláusulas, gatilhos que podem aumentar esse valor, tá? Gatilhos com relação ao quê? Nada de permanência na Série A do Brasileiro, como era colocado nos gatilhos da 777. Gatilhos de títulos, gatilhos de classificação para Libertadores, gatilhos de conquistas individuais, artilharia, assistências dadas. Caso o Bruma desempenhe no Vasco da Gama um bom trabalho, o seu contrato, ele terá o Braga mais lucro, né, sobre o Bruma. Vão se bater nesse meta, esses gatilhos, e o Braga vai terá que pagar mais ao Braga pela compra dos direitos econômicos do jogador. Então, assim, Bruma praticamente fechado, nada cravado ainda, muita cautela, mas as coisas estão avançando muito, e o Vasco fechando com Bruma, segue ainda de olho em outros nomes para reforçar o seu setor ofensivo. Como, por exemplo, dois, tá? O Lloyd Augusto, que é um nome que o Vasco da Gama olha muito, um nome que o Vasco negocia. As negociações em nenhum momento foram fechadas com o Lloyd, né? O Vasco, ele fechando com o Bruma, terá um atacante nascido em Guiné-Bissau, na África, e pode ter ainda mais um africano, que é o Lloyd Augusto, nascido na Angola. E além do Lloyd, que é um jogador que o Vasco já tem praticamente tudo engatilhado, uma compra pelo valor de 1 milhão de euros, tá?
à vista paga ao clube turco, o Vasco ainda olha para o Rony com muito cuidado, com muito carinho, com muita cautela. O Rony queria para o futebol do Catar, as coisas acabaram não andando, ele ficou no Palmeiras e ainda busca um destino, pois lá ele não fica. O Vasco tem uma aproximação muito interessante com a diretoria do Palmeiras, e aí essa expectativa dentro do Vasco da Gama de que as coisas possam andar. O Vasco espera ter de 2 a 4 atacantes contratados até o fim dessa janela de transferências para reforçar o seu setor ofensivo. Então, o Brumo é um desses nomes, fechando, é claro. Além do Brumo, o Vasco tem essa expectativa pelo Lloyd Augusto, ainda busca trazer mais 2. Um desses pode ser sim o Rony. E é importante lembrar que além do Bruma que pode vir, além do Lloyd Augusto, que tem negociações também muito engatilhadas para a sua chegada. O Rony, que é muito difícil, mas pode acontecer, não é impossível. Ainda teremos voltando, tá? Adson e David. O Adson, retorno mais breve, expectativa é que até o final de fevereiro a gente já tenha o ponta-direita retornando ao time. E o David, um jogador que volta até o período aí, expectativa que meados de julho, o David já pode estar voltando a campo, né? Julho, agosto, ali a gente já tem um David 100% nos gramados. Então, assim, olhando para esse final de temporada, olhando lá para frente, olhando para jogadores bem fisicamente à disposição, Adson, David, quem sabe, o Bruma, Lloyd Augusto, são alguns jogadores que o Vasco da Gama terá, né, para esse seu setor ofensivo. Além do Ryan, que volta, o Puma, que pode ser utilizado por ali. Em agosto, o Leandrinho já vai estar de volta do futebol da Arábia Saudita. Então, o Vasco da Gama forte, principalmente nesse segundo semestre, para as suas extremidades. Gostou, vascaíno? Tá animado? Tá empolgado? Imagina, Bruma, Lloyd Augusto e Rony. Você gostaria dessa trinca ofensiva sendo anunciado? Eu acho que, olha, dá um up, tá? Dá um gás aí para esse setor ofensivo do Vasco. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, tá, meu amigo torcedor, desse domingão. E já já a gente está de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaína.